Meus amigos, hoje nós vamos falar de um tema interessante que aparece diuturnamente na clínica, no consultório, que é o pânico. As pessoas procuram muito atendimento e já chegam lá dizendo que estão em pânico, né? Muitas vezes essa queixa é uma queixa vaga que não corresponde exatamente ao transtorno de pânico. As pessoas falam muito que esse medo que acomete as pessoas devido à insegurança, à violência, etc., as pessoas chegam dizendo que isso é pânico. Não é. Isso é um medo normal que num ambiente adverso qualquer pessoa pode ter. O transtorno do pânico é uma doença específica, é uma doença classificada dentro dos transtornos de ansiedade e ela é composta por um conjunto de sinais e sintomas que são sintomas de ansiedade na sua expressão máxima. Por exemplo, a pessoa tem taquicardia, sudorese, opressão precordial, odor precordial, tem desconforto abdominal, ela treme, ela tem parestesias, dormências, né? Então tem uma série de sintomas que, em seu conjunto, constituem o que a gente chama de ataque de pânico. O ataque de pânico, muitas vezes, ele se assemelha ao infarto. O sujeito pensa que está infartando, ele tem a sensação de morte iminente e geralmente ele dá entrada num pronto-socorro. Só que ele dá entrada no pronto-socorro, você faz todos os exames, faz eletrocardiograma, faz medida de enzima e tal, está tudo normal. E a conduta no pronto-socorro é fazer um calmante endovenoso, a pessoa melhora e vai embora. As crises duram cerca de 30 minutos, pode variar de 5 a 40, mas vamos fazer uma média aí e ficar com uma duração média de meia hora. Elas não duram mais do que isso, elas podem remitir espontaneamente, mas, como eu costumo dizer, ela é muito grave para quem sente, porque a pessoa tem um sofrimento muito intenso, é uma sensação de morte iminente mesmo, ela tem sensação de desmaio, ela acha que vai apagar, ela acha que vai enlouquecer ou morrer, ela pode perder o controle de si mesma, e fora esses sintomas físicos que eu acabei de elencar aqui, que se referem à dispneia, taquipneia, dor precordial, taquicardia, sudorese, parestesia, etc. Então é uma crise muito definida que está classificada dentro dos transtornos de ansiedade. Muito interessante porque eu acompanhei toda a evolução dessa definição do pânico. Quando eu me formei, lá pelos idos de 1976, estou entregando a idade aqui, eu trabalhava no pronto-socorro do Hospital Miguel Couto, que é um grande pronto-socorro, que faz muitos atendimentos e que, vamos dizer, a gente atendia pessoas com uma clínica muito semelhante ao do infarto do miocárdio. A pessoa chegava lá pálida, suando, taquicárdica, às vezes até com pressão baixa, etc. E você fazia os procedimentos, né, e todos os exames davam resultados absolutamente normais. Então, como eu dava plantões quebrados lá, eu trabalhava segunda, quarta e sábado, eu conhecia todos os infartados, entre aspas, de Leblon, Ipanema, Jardim Botânico, Gávea e adjacências, né? Toda aquela região que fica próxima ali ao hospital. Então, esses infartados, esses pseudo-infartados, a gente já acabava conhecendo eles e naquela época, como não existia um tratamento definido, a gente tinha que atender bimensalmente, mensalmente as pessoas com crises de pânico. Para que você configure o transtorno do pânico, é necessário que a pessoa tenha 2 ou mais, a partir de 3 ataques de pânico, para você dizer que ela tem a doença. Mas naquela época ninguém ainda havia identificado isso. Então os pacientes vão peregrinando pelos ambulatórios de clínica médica, cardiologia, pneumologia, etc., né?
Então, no final das contas, quando ninguém achava nada, vinha parar no psiquiatra. E a gente naquela época não sabia exatamente como tratar, mas já se sabia que antidepressivos tricíclicos melhoravam aqueles sintomas a longo prazo. Era calmante, benzodiazepínico, que a gente sabia que dava certo, mas era temporário, era inconsistente, né, porque os sintomas voltavam, e a médio prazo se sabia que aqueles antidepressivos tricíclicos também tinham um resultado positivo. Posteriormente, né, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a Associação Mundial de Psiquiatria, a Associação Americana de Psiquiatria, eles vão compilando esses relatos, esses estudos, e elas vão fazendo algoritmos, né? E depois de um certo tempo, esses sintomas foram agrupados numa síndrome que ficou muito conhecida durante muitos anos como síndrome do pânico. Nessa altura já começavam a aparecer medicamentos mais toleráveis, né, antidepressivos mais toleráveis, que eram aqueles inibidores seletivos de recaptura de serotonina. Então, a administração desses ISRS combinados com os benzodiazepínicos davam bons resultados. E aí, a observação contínua, etc., os algoritmos evoluíram, né, e as classificações evoluíram para o transtorno do pânico. E a boa notícia é que se definiu um tratamento, se recomendou, se construiu um algoritmo de tratamento para o pânico. Então, o tratamento, basicamente, ele é composto por inibidores seletivos de recaptura de serotonina e calmantes benzodiazepínicos. A junção desses dois medicamentos, isso aliados a outros métodos psicoterápicos, etc., eles costumam dar um resultado interessante. É um tratamento prolongado, que vai beirar os 2 anos, no mínimo. A recomendação da OMS é 18 meses, mas a gente sabe que 2 anos é um prazo eficiente, né? 2 anos é o que se usa na prática, e perdura por esse período todo a administração do ISRS, o benzodiazepínico, no máximo 6 meses, porque ele é muito interessante, ele é muito eficaz no começo, quando o ISRS ainda não fez efeito pleno. Então, durante aquele período inicial, é muito, acho que até fundamental, que você administre o calmante, que administre o benzodiazepínico, para que depois, então, o próprio ISRS tome conta da função, né, terapêutica, e vá exercer o seu efeito pleno, e você vai manter isso por cerca de 2 anos. O pânico é uma doença muito prevalente. Os estudos demonstram que isso beira os 4%. É muita gente, né? Então, as pessoas têm esse tipo de manifestação, de sintomatologia, procuram atendimento e muitas vezes não são diagnosticadas corretamente, porque procuram atendimento em serviços, em pronto-socorros, em serviços de medicina interna, medicina generalista, né? E até parar no psiquiatra, às vezes leva muito tempo. Eu me lembro que eu trabalhava no Hospital Geral, que tinha ambulatório de todas as especialidades, e os pacientes que iam parar no nosso ambulatório de psiquiatria, eles já tinham percorrido todos os outros ambulatórios antes de chegar a gente. Quer dizer, chegava ao nosso ambulatório por exclusão. Quando ninguém achava nada, então mandava para nós, e aí a gente tratava e tinha uns resultados melhores. Então é isso, a boa notícia é que tem tratamento, que dá para gerenciar isso de maneira adequada, de forma que... e outra boa notícia também é que ninguém vai morrer por causa de ataque de pânico, e também não fica sequela nenhuma. Quer dizer, é muito grave para quem sente e não é absolutamente nada para quem observa. Então, se tratado corretamente, se bem atendido, o resultado pode ser bastante satisfatório. Muito obrigado e até o próximo.